gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 11. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 11 a seguir. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, tema de hoje é a humilhação do Rei Jesus. Então vamos ler Bíblia? Vamos lá, abra sua Bíblia. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 11 até o 14, que diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e ao governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam de ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Irmãos, aqui nesta passagem, nós podíamos ler aqui muitos versículos, mas nós estaremos compartilhando com os irmãos conforme a gente vai aqui falando, né? Nessa passagem, capítulo 27, nós vemos falar sobre a humilhação de Jesus. A humilhação do meu Jesus, ele passou por vários estágios. A Bíblia diz que ele desceu do céu à terra, sendo Deus. A Bíblia fala que ele fez-se homem, e sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele fez-se servo. Sendo santo, fez-se pecado, e sendo bendito, fez-se maldito. Sendo glorificado pelos anjos, ele foi cuspido pelos homens. Lá no Getsemane, no jardim ali do Getsemane, a Bíblia diz que ele suou gotas como de sangue. Já no Sinédrio, a Bíblia fala que ele foi cuspido, acusado falsamente e espancado. No pretório, a Bíblia diz que ele foi açoitado e condenado à morte. E lá no Calvário, a Bíblia fala que ele foi pregado na cruz. Foi morto e ressuscitado. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele diz que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. E quando nós falamos sobre essa humilhação, nós destacamos alguns pontos interessantes aqui. Quando Jesus estava no Sinédrio judaico, nós já falamos no estudo passado, mas eu quero aqui dar mais uma recapitulada. A Bíblia fala sobre o julgamento de Jesus, e aqui nós vemos que no século XX, cerca de 60 mil livros foram escritos sobre a vida de Jesus. Porém, poucos dedicaram a atenção especial ao julgamento. E pouquíssimos foram escritos por juristas e de um ponto de vista jurídico. Então, isso é muito intrigante, porque não existe nenhum outro julgamento que tenha gerado consequências tão profundas, concretas e reais como esse julgamento. Aqui nos chama atenção no versículo
57 até o 68, do capítulo anterior, como nós falamos no estudo passado, nós encontramos a ilegalidade da reunião anterior no Sinédrio. A Bíblia diz que, segundo as leis dos judeus, o Sinédrio não podia reunir-se à noite para interrogar uma pessoa, nem mesmo para ouvir testemunhas contra ela. Mas Jesus foi preso, Jesus foi interrogado, Jesus foi sentenciado à morte numa reunião feita às pressas, na calada da noite. A Bíblia fala agora no capítulo 27, que nós acabamos de entrar nesse capítulo. Capítulo 27, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: e chegado amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então aqui nós vemos a formalização de uma nova acusação. Presta atenção e acompanha com a sua Bíblia aí. O Sinédrio, ele voltou a reunir-se na manhã de sexta-feira para planejar a sua estratégia. E ele precisava dar validade à reunião que foi feita, a reunião ilegal da noite anterior. E também formalizar contra Jesus uma nova acusação, que pudesse ali encontrar guarida diante da corte romana. Quando olhamos as autoridades religiosas, elas julgaram Jesus digno de morte por causa de blasfêmia. Capítulo 26, versículos 65 até 66. Ali diz: mas essa era uma questão religiosa e teológica que não tinha importância para os romanos. Então, os principais sacerdotes, junto com os anciões e os escribas e todo o sinédrio, formalizaram uma acusação política contra Jesus. E essa passagem se encontra lá em João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 12. Ali nós vemos, João capítulo 19, versículo 12 diz: desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei, é contra o César. Então aqui nós vemos uma acusação política agora. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, ele menciona uma acusação tripartida de ensino sedicioso, embargo aos impostos e aspiração à realeza. Agora Caifás considerava Jesus culpado de antemão e somente buscou um pretexto. Que pretexto é esse, pastor? Pilatos considerou Jesus inocente e buscou uma saída. Nos dois casos, aqui nós vemos, Jesus ele foi entregue, silenciou-se diante das acusações. Recebeu sentença de morte e foi cuspido e escarnecido. Então, a Bíblia diz que no tribunal judaico apresentou-se uma acusação teológica contra Jesus. Que acusação era essa? Blasfêmia. Já no tribunal romano, a acusação era política. Que acusação era essa, pastor? Sedição. Então, assim acusaram Jesus de delito contra Deus e acusaram Jesus de delito contra César.
Então, tanto no tribunal judaico como no romano, seguiu-se certo procedimento legal. Primeiro, a vítima foi presa. Segundo, a vítima foi acusada e examinada. Em terceiro, chamaram-se testemunhas. Quarto, o juiz deu o seu veredito e pronunciou a sentença. Quando olhamos o evangelista Marcos, ele esclarecendo, Jesus ele não era culpado das acusações. E as testemunhas eram falsas. E Marcos ainda menciona a sentença de morte, ela foi um horrendo erro judicial. Então, aqui, ao ser transferido para o procurador romano, como diz aqui no capítulo 27, Pôncio Pilatos, Jesus ele passa da esfera de Israel para a esfera do Império Mundial. Por meio dessa medida, meus queridos ouvintes, Jesus ele foi expulso da comunidade de Israel. E a partir do momento em que Cristo foi entregue nas mãos dos romanos, ele deixou a história de Israel e entrou na história mundial. A partir de agora, ele, com seu sofrimento e a sua morte, ele perece ali, ele pertence ao mundo todo. É óbvio que Jesus, ele não foi conduzido perante Pilatos porque o Sinédrio não tinha direito, sem a aprovação romana, de executar o seu decreto. É óbvio que aqui nós vemos Jesus, ele sendo conduzido porque era cumprimento das Escrituras. Nesse meio termo aqui, nós vemos uma ocasião interessante. Versículo 3 até o 10, a Bíblia fala aqui do capítulo 27. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Versículo 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de o oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele lugar, aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-na pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Nessa passagem do capítulo 27, temos aqui 7 versículos. 7 versículos que conta a história de uma pessoa, um discípulo chamado Judas Iscariotes. Nós vemos aqui que Mateus ele interrompe a narrativa a fim de relatar o fim de Judas Iscariotes. Quando olhamos a palavra do Senhor, Judas, o dinheiro que Judas recebeu não satisfez seu coração avarento.
O dinheiro que Judas recebeu, aqui nós vemos, ele não só aproveitou o dinheiro, como perdeu a própria vida. Vendo que Jesus fora condenado, a Bíblia diz, tomado de remorso, Judas devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e confessou ter ali traído o sangue inocente. O escritor ainda diz que Judas não apenas devolveu as moedas, mas as atirou no santuário, ou ao santuário. Ele estava com ódio, não somente daquelas moedas de prata, mas dele próprio. Ele decidiu dar cabo não só das moedas que ele tinha ganhado, como também ele decidiu dar cabo de si mesmo. Judas, ele reconheceu seu erro e penitenciosamente ali, por isso, mas não chegou ao verdadeiro arrependimento. Não basta estar convencido do erro e sentir-se tristeza por ele. É preciso, meus queridos irmãos, dar meia volta. É preciso retornar-se para o Senhor. Em vez de Judas correr para Jesus, a Bíblia diz que Judas correu para a morte. Em vez de Judas buscar a vida, a Bíblia diz que Judas mergulhou no abismo do suicídio. O trágico curso descendente de Judas, o homem que começou como um apóstolo, mas a avareza, o furto, a traição, o remorso, o suicídio, o seu próprio lugar. Aqui nós vemos que Judas, um apóstolo de Cristo, um ex-pregador do Evangelho, um companheiro de Pedro e João, agora comete suicídio e assim se precipita à presença de Deus, sem preparo e sem perdão. Meus queridos, quando falamos do suicídio, o suicídio é também uma estratégia de Satanás, uma tragédia de Satanás. Quando olhamos o suicídio, uma grande tragédia, é a eliminação do ser na tentativa equivocada de reparar um erro, ou mesmo por causa de total desilusão da vida, nenhuma saída da condição em que se está. Quando olhamos o suicídio é uma usurpação de uma prerrogativa divina. Só Deus dá a vida e só Ele tem a autoridade para tirá-la. Então, o valor devolvido não serve como oferta, não serviu como oferta, mas para cumprir a profecia. A Bíblia diz: foi usado na compra do campo de oleiro, transformado em um cemitério para forasteiros. Esse campo, o campo de sangue, se tornou um memorial perpétuo da infâmia de Judas, da traição de Judas. Até hoje, esse campo está lá como testemunha de que ali se suicidou alguém que seguia Jesus. Ali tirou a vida alguém que estava andando com Jesus, porém resolveu trair Jesus, resolveu entregar Jesus, decidiu ali o seu próprio destino.
Quando Jesus foi entregue, no versículo 11 em diante, agora nós vemos Jesus no pretório romano. E quando olhamos Jesus aqui, versículo 11 em diante, Jesus ali diante do pretório romano, nós vemos os judeus acusam Jesus diante de Pilatos. Já fizemos essa leitura no início. Aqui os principais sacerdotes e os anciões, por ciúme e inveja, aqui eles acusam Jesus, porque não queriam perder a popularidade e nem abrir mão do poder. Então eles jeitosamente, eles haviam criado um mecanismo para se enriquecerem por meio da religião. E estavam ali mais interessados na glória pessoal do que na salvação. Não é por nada que Jesus, ele entra no templo. E a primeira coisa que ele faz, quando ele entra em Jerusalém, foi ali denunciar e derrubar as mesas dos cambistas. Mas os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, como eles não tinham poder para matar ninguém, como fala em João capítulo 18, versículo 31, eles levaram Jesus aonde? Levaram a Pilatos, o quinto governador romano da Judéia, desde 26 até 37 depois de Cristo. Então logo que levaram Jesus ao pretório, Pilatos saiu ali para lhes falar, e Pilatos, como diz João 18 e 29, Pilatos ele pergunta: que acusação trazeis contra este homem? Então os principais sacerdotes, eles acusaram Jesus de muita coisa. Marcos capítulo 15, quer ver? Abre a Bíblia aí. Marcos capítulo 15, versículo 3. Olha o que eles acusavam Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 3. Ali diz: e os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E com grande veemência, Lucas capítulo 23 e 10. Porém, a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio e não abriu a sua boca. O silêncio de Jesus foi ruidosamente eloquente durante as últimas horas de sua vida, em 4 ocasiões ali diferentes. A Bíblia fala que se cumpriu ali, Isaías capítulo 53, versículo 7, que diz: Jesus não abriu a boca. Na presença de Caifás, capítulo 26 de Mateus, versículos 62 a 63. Agora, no capítulo 27, versículo 13 e 14, na presença de Pilatos. Também lá em Lucas, capítulo 23, versículo 9, na presença de Herodes, ele também não abriu a boca. E depois Herodes manda Jesus de volta a Pilatos. João capítulo 19, versículo 9, continua de boca fechada. Isso falou mais alto do que qualquer palavra que pudesse ter dito. Esse silêncio de Jesus se transformou em condenação para os seus atormentadores, e era prova de sua identidade como Messias. Quando olhamos para Mateus, o evangelista Mateus, ele diz a pluralidade das acusações levadas contra Cristo pelos principais sacerdotes e anciões. No versículo 13 do capítulo 27 de Mateus diz: e disseram-lhe então Pilatos: não ouve quanto testificam de ti? Pilatos pergunta para Jesus: tu não está vendo? Quando olhamos para Marcos, ele diz que os principais sacerdotes acusavam Jesus de muitas coisas. Foi lido aqui, capítulo 15, versículo 3.
E sem informar, porém, o conteúdo dessas acusações, mas podemos, entretanto, buscá-los nos outros evangelistas. Primeiro, João capítulo 18, lá, João capítulo 18, versículo 30, ali diz algo interessante. Olha o que diz aqui, ó. João capítulo 18, versículo 30. Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Então a primeira acusação que fizeram contra Jesus, acusaram Jesus de ser um malfeitor. João capítulo 18, versículo 30. Os acusadores inverteram a situação. Eles que eram os malfeitores, mas Jesus havia andado por toda parte fazendo bem. Atos capítulo 10, versículo 38, ali os discípulos provam, os discípulos pregam que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, porém ele estava sendo acusado de malfeitor. Segunda acusação que fizeram contra Jesus, está em Lucas capítulo 23, versículo 2. Lucas 23 e 2, olha o que diz ali, ó. Lucas 23 e 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Segunda acusação que fizeram contra Jesus, acusaram Jesus de insubordinação. Então, eles disseram a Pilatos que encontraram Jesus pervertendo a nação, vetando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Terceira acusação, ainda no Lucas capítulo 23, ainda versículo 5. E o versículo 14 diz o seguinte: mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Versículo 14. haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Então tá aqui, terceira acusação, agitador do povo. Quarta acusação, João capítulo 19, versículo 7. Ali eles acusam Jesus. Olha o que diz João capítulo 19, versículo 7. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então, traduzindo aqui, eles acusaram Jesus de blasfêmia. Eles disseram a Pilatos que Jesus se autoproclamava filho de Deus e, segundo a lei judaica, isso era blasfêmia, um crime capital para os judeus. Quando olhamos para João, capítulo 19, versículo 12, eles ainda fazem outra acusação, dizendo, capítulo 19 de João, versículo 12, desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se solta este, não és amigo de César. Qualquer que se fazer rei, é contra César. Então agora, a quinta acusação que eles fizeram contra Jesus foi acusar de sedição. Os judeus clamavam a Pilatos, dizendo: se soltas a este, não és amigo de César. Quem era César? César era o imperador. Todo aquele que se faz rei é contra César. Mas, meus queridos irmãos, por inveja,
Eles acusavam Jesus de sedição política. Colocaram-no contra o Estado, colocaram-o contra Roma, colocaram-o contra César, questionaram as suas motivações e a sua missão. A acusação contra Cristo é que ele era o rei dos judeus. Aqui, embora Jesus ele tenha admitido que era rei, explicou que o seu reino não era desse mundo, de forma que não constituía nenhum perigo, nenhuma ameaça para César em Roma. Então aqui, seja o que for que rei dos judeus tinha significado para Jesus, pelo menos não era derramar o sangue de outros, mas era derramar o seu próprio sangue pelos outros, como fala capítulo 20, versículo 28. Então essa acusação, ela foi pregada em sua cruz, em 3 idiomas, ali em cima da cruz de Cristo, colocaram uma plaquinha em hebraico, escrito em grego, escrito em latim. Versículo 19 do capítulo 19 de João, diz bem assim, ó, versículo 19 e 20. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos judeus. Versículo 20 diz: e muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e em latim. Então essa acusação, ela foi pregada em sua cruz. O hebraico ali é a língua da religião. O grego era a língua da filosofia e o latim é a língua da lei romana. Então, tanto a religião como a filosofia e a lei ali se uniram para condenar Jesus. Sobre esse episódio, que Jesus foi acusado de que queria ser rei dos judeus, mas foi preciosamente, ou precisamente, condenado porque não quis ser rei dos judeus. No pretório, Pilatos perguntou para Jesus se ele era rei. E qual o conceito de rei para Pilatos? Para os acusadores, para o povo e para o próprio Jesus. Para o povo, o conceito de rei era um, para Pilatos, o conceito de rei era outro, para os sacerdotes, o conceito de rei era outro, e para Jesus, o conceito de rei era outro. Se o conceito de realeza era o entendido pelos acusadores, o crime era religioso. Se o conceito de realeza era entendido por Pilatos, então caracterizava-se um crime político. Mas havia, pois, o conceito de realeza do próprio Jesus, quando ele diz solenemente que o seu reino não é deste mundo. Então ali nós vemos a Bíblia dizendo que não era uma escolha filosófica, não era uma escolha acadêmica ou jurídica para discutir os conceitos doutrinários sobre a realeza. Jesus, ele estava ali para contribuir ou construir com o próprio sangue esse reinado de amor, esse reinado de justiça. E o primeiro governo e autoridade existe no mundo foi instalado por Deus, ainda no paraíso, quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele ordenou que ele dominasse sobre os peixes do mar,
dominasse sobre as aves do céu e os animais selvagens. Então, para governar animais irracionais, quis Deus que o homem tivesse entranhas divinas, fosse feito a sua imagem e semelhança. Tão sublime e tão grande era aos olhos de Deus, essa missão de governar. Mas Adão, lá no Jardim do Éden, ele foi contaminado pelo orgulho, ele foi contaminado pela autossuficiência e quis ser igual a Deus. Assim como Satanás também quis ser. E este é o grande pecado dos que governam. Este é o grande pecado dos grandes líderes. Tornar-se grande como deuses para governarem os homens como demônios. Historicamente, todos aqueles que atribuíram a si mesmo poderes divinos e se tornaram absolutos governaram como se Deus não existisse. Quando Jesus disse diante de Pilatos que seu reino não era deste mundo, ele traçava ali as coordenadas que o distinguiria ali de todos os poderes terrenos. Ou seja, seu reino não teria as características dos impérios humanos. Pilatos, no capítulo 27 de Mateus, versículo 18, Pilatos, ele estava convicto da inocência de Jesus. Olha o que diz, capítulo 27, versículo 18. Diz bem assim. Mateus capítulo 27, versículo 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos sabia. Pilatos estava convencido da inocência de Jesus e demonstrou isso 3 vezes. Pilatos percebeu a intenção maldosa dos principais sacerdotes. Ele sabia que os acusadores ou as acusações contra Jesus eram meramente para proteger as instituições religiosas e não para proteger o trono de César. Faltou a Pilatos ali coragem para sustentar aquilo em que ele cria. Para melhor compreendermos a inocência de Jesus nesse julgamento, nós buscaremos algumas informações aqui nos evangelhos. Lá em Lucas capítulo 23, que é uma passagem paralela aqui dos evangelhos, versículo 3, nós vemos aqui o início do julgamento. Capítulo 23 de Lucas, versículo 3 diz: E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. Então aqui nós vemos o início do julgamento. Quando o Sinédrio lhe apresentou o caso, Pilatos disse: Não vejo nele crime algum. Versículo 4 diz assim: Então disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Então, o início do julgamento, já no início do julgamento, Pilatos já sabia que Jesus era inocente. Pilatos já sabia da trama dos religiosos contra Jesus. Agora, quando olhamos o decorrer do julgamento, acompanha com a sua Bíblia aberta aí. Isso é Bíblia. Isso aí não é historinha da carochinha, não. Isso é Bíblia. Tá? Então acompanha aí. Agora, no decorrer do julgamento, no meio do julgamento, nós vemos versículo 13
e até o 15 dizendo, de Lucas 23. E convocando Pilatos os principais, os sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhe: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Quando Jesus voltou, depois de ter sido examinado por Herodes, porque Pilatos envia Jesus a Herodes, agora Herodes manda Jesus para Pilatos de novo. Agora Pilatos disse aos sacerdotes e ao povo. Lucas capítulo 23, versículo 14. Apresentaste-me este homem como agitador do povo. Querendo dizer, vocês vieram falando alguma coisa dele, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. Olha só, nem tampouco Herodes. Isso foi no decorrer do julgamento. Agora, o final do julgamento. Versículo 22 diz: então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. No final do julgamento, Lucas capítulo 23, versículo 22. O evangelista Lucas, ele nos informa que pela terceira vez Pilatos perguntou ao povo: que mal fez esse homem? E João, ele registra com grande ênfase o drama vivenciado por Pilatos nesse julgamento. Chegou um momento em que ele temeu, como fala João capítulo 19 e 8. E ele procurou soltar Jesus também, como fala João 19 e 12. Pilatos, ele tentou soltar Jesus. Pilatos tentou pacificar os judeus. Pilatos, ele estava plenamente convencido de duas coisas. Primeiro, a inocência de Jesus e a inveja dos judeus. Capítulo 27 de Mateus, versículo 19. A sua mulher o alertou de não se envolver na condenação de Jesus por ser ele justo. Versículo 19, do capítulo 27 de Mateus, diz assim: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Queridos, Pilatos, por covardia agora e conveniência política, Pilatos, ele abafou a voz da consciência e condenou Jesus. Mas antes, porém, fez 4 tentativas evasivas. Primeiro, ele transferiu a responsabilidade da decisão. Lucas capítulo 23, versículo 5 até o 12, nós não vamos ler, mas você pode anotar aí na sua Bíblia. Ao ouvir que Jesus era da Galileia, agora Pilatos, ele envia para Herodes. Este, porém, devolveu Jesus sem sentença. Então, quando Herodes devolve Jesus para Pilatos, agora ele tenta meias medidas. Pilatos diz aos judeus, Lucas capítulo 23, versículo 16. Ele diz:
castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas o versículo 22 ainda diz: então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Então nós temos aqui uma ação covarde da parte de Pilatos. Essa foi uma ação covarde, porque se Jesus era inocente, tinha de ser imediatamente solto e não primeiramente açoitado. O açoite romano era algo terrível, meus queridos. O réu, ele era tratado, ele era muito judiado. O réu era atado e dobrado de tal maneira que as suas costas ficavam expostas. Então, o chicote era uma larga tira de couro com pedaços de chumbo, pedaços de bronze e ossos em suas pontas. O nome era azorrague. Por meio desses açoites, as vítimas elas tinham o corpo rasgado e às vezes um olho chegava a ser arrancado. Alguns moriam durante o açoitamento, outros ficavam loucos. Poucos eram os que suportavam este castigo sem desmaiar. Quando olhamos para a flagelação romana, ela era de fato executada de maneira bárbara. O delinquente era desnudado e amarrado a uma estaca ou a uma coluna, e às vezes também simplesmente ele era jogado no chão para ser chicoteado por vários carrascos romanos até que este se cansasse. E pedaços de carnes ali ensanguentados ficassem pendurados nos corpos das vítimas. Ele tentou a coisa certa, mas pela forma errada. Quando olhamos Pilatos, capítulo 27 de Mateus, versículo 16 até o 21, ali nós encontramos Pilatos. Ele tentou fazer a coisa certa, que era soltar Jesus, mas pela forma errada, que era pela escolha da multidão. Pilatos propôs anistiar um prisioneiro criminoso, esperando ali que a multidão escolhesse Jesus. Mas o povo preferiu a Barrabás. Pilatos coloca ali Jesus, que era inocente, e Barrabás, que era um criminoso, e pensou: vou jogar para a multidão e a multidão com certeza vai escolher Jesus porque não querem Barrabás solto. Mas a multidão escolheu Barrabás. O povo preferiu Barrabás, um terrorista assassino. A Bíblia fala através do Evangelho de Marcos que Barrabás era descrito como um homicida, um tumultuador. Marcos capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 7. Vamos lá. Diz bem assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 15, versículo 7 diz: e havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Já Mateus chama ele de preso muito conhecido. Versículo 16 de Mateus capítulo 27. Ali diz: e tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então, quando olhamos para Mateus, Marcos
Já João, capítulo 18, versículo 40, descreve ele como um ladrão e salteador. Vemos agora Pilatos colocar para a multidão a decisão. A decisão da multidão por Barabás revela agora as escolhas do homem sem Deus. O homem nunca vai querer escolher as coisas certas, as coisas de Deus. O homem pecador, ele sempre vai querer escolher a ilegalidade em lugar da lei. Ele sempre vai querer escolher a guerra em lugar da paz. Ele sempre vai querer escolher o ódio e a violência em lugar do amor. Barabás, ele significa filho do Pai. Então, assim, de um lado havia Barabás, filho do Pai. E de outro lado havia Jesus, filho do Pai. A diferença é que um era filho do Pai da terra e outro era filho de Deus. Quando olhamos para o capítulo 27, versículo 24 de Mateus, aqui Pilatos ele tenta protestar a sua inocência. A Bíblia fala, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Pilatos ele tenta protestar a sua inocência. A sua inocência. Não a inocência de Cristo, mas a sua inocência. Pilatos ali agora diante do povo, vendo que o povo tinha escolhido Barabás. Agora Pilatos, ele lava suas mãos dizendo: não fui eu que escolhi. Sou inocente do sangue desse justo. Entendeu? Pilatos ele não conseguiu livrar-se de sua consciência. No tempo do imperador Caio, ele caiu em tão grande desgraça que praticou suicídio. No ano 37 até o 41. A consciência de Pilatos. Pilatos não conseguiu lutar contra sua própria consciência. Pilatos ele se fez inocente diante de um inocente, mas ele era culpado diante de um inocente. Pilatos, a Bíblia diz no capítulo 27, versículo 22 até o 26, que Pilatos ele cedeu. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Embora Pilatos tenha reconhecido a inocência de Jesus, ele sucumbiu à pressão e entregou Jesus para ser crucificado. A pressão do povo fez Pilatos ceder para o lado errado. A pressão do povo fez Pilatos ceder para entregar Jesus. A exigência aqui da crucificação, ela tinha origem no desejo dos líderes religiosos de demonstrar que a vida e a mensagem de Jesus estava sob a maldição de Deus. Eles disseram a Pilatos, capítulo 27, versículo 25. E respondendo todo o povo diz: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles falaram isso para Pilatos. Não importa o que vai acontecer, não importa quais são as consequências dessa atitude, crucifica ele. Se tiver alguma maldição e alguma coisa errada que estamos fazendo, que caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Meus queridos irmãos, a impressão que se tem é que eles falaram isso de forma petulante e displicente. Além disso, olha só, a sua resposta foi unânime. Todo o povo disse,
todo o povo disse, versículo 25 do capítulo 27 de Mateus. Com tal resposta, nós vemos o Israel daqueles dias estava rejeitando a Cristo e, no mesmo fôlego, assumindo a plena responsabilidade por tê-lo feito. Essa impreensão ou imprecação terrível deve ter sido lembrada por muitos lá na frente, quando os soldados de Tito, lá no ano 70, não pouparam nem idade e nem sexo. E a capital judaica se tornou um verdadeiro campo de sangue. O escritor, ele diz que jamais foi dita uma maldição mais horrenda. E jamais uma maldição se cumpriu de maneira tão terrível. Se aqueles que o proferiram naquela manhã, na Fortaleza Antônia, pudessem ver, 40 anos à frente, o seu sangue teria congelado nas veias. Mesmo antes do cerco de Jerusalém, a história diz, o sangue jorrava torrencialmente no país. No final do ano 66, foi trucidado 20.000 judeus em Cesareia por seus concidadãos gentios. Em Citópolis, os sírios, a história diz, os sírios enfurecidos, eles massacraram 13.000 judeus. E algo semelhante mais para frente aconteceu em outras cidades e aldeias. Quando olhamos em Alexandria, onde os judeus administravam para si 2 bairros, através de uma etnarca, ali foram chacinados 50.000 deles, parcialmente pelos gregos, parcialmente por soldados romanos e parcialmente suas casas reduzidas a cinza. Na conquista de Gamala pelos romanos, foram mortos até mesmo os bebês. Mais cruel foi o massacre em Jerusalém. Diariamente moria 500 ou mais na cruz, até que não houvesse mais madeira para confeccionar cruzes. Quando, enfim, a cidade foi conquistada, a espada romana graçou sem piedade contra tudo o que a fome e a peste ainda tinha deixado com vida. Quer criança ou velho, quer homem ou mulher, o sangue caiu sobre aquele povo. Então, 4 razões aqui que levaram Pilatos a entregar Jesus para ser crucificado. Primeiro foi por causa do clamor do povo. Clamor do povo. Lucas capítulo 23, versículo 23. Segundo, o clamor da multidão prevaleceu, né? Segundo, foi o pedido da multidão. Versículo 24 do capítulo 23 de Lucas diz: Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Terceiro foi a vontade da multidão. Quando Jesus entregou-o à vontade da multidão. Então, ele fez o que a multidão queria. Quanto a Jesus, ele entregou à vontade deles. Em quarto lugar, ele cedeu à pressão da multidão. João 19:12 diz que os judeus disseram a Pilatos: se soltas a este, não és amigo de César. Então a escolha era entre a verdade e a ambição, entre a consciência e a conveniência. Quantas vezes você fica
ali entre a verdade e a ambição. E às vezes a ambição da tua vida fala mais alto e você decide mentir, decide roubar, decide enganar, decide se prostituir e decide deixar Jesus. Pilatos, ele foi um covarde, não teve coragem de decidir o lado certo. Então, aqui nós vemos que o herói daquele domingo, né? O herói daquele dia se tornou criminoso, condenado à morte de sexta-feira. Depois de açoitar, a Bíblia fala, versículo 26 de Mateus. Capítulo 27, versículo 26. Então soltou-lhe Barabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Depois de açoitar a Jesus, Pilatos o entregou para ser crucificado. Queridos, como já deixamos claro, a azorrague romano consistia em um curto cabo de madeira, ao qual era preso várias coreias com um extremo providos de presilhas de chumbo e de bronze e pedaços de ossos muito afiados. Então, os açoites, eles eram deferidos especialmente nas costas da vítima, que ficava nua e encurvada. E com esses açoites, a Bíblia diz, a carne era lacerada, a ponto de ficar profundamente exposta às veias, artérias e às vezes mesmo as entranhas, e os órgãos internos se expunham entre os cortes. Isaías, ele escreve no capítulo 53, vamos ler Bíblia? Isaías 53, versículo 5. Olha o que Isaías ele fala. Isaías, ele já tinha profetizado. Capítulo 53, versículo 5 diz bem assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então os soldados, eles bateram em Jesus, açoitaram Jesus. A Bíblia fala no capítulo 27 de Mateus, versículo 27 até o 31, que os soldados escarneciam de Jesus. Os soldados, eles se reuniram por esporte para ver o açoitamento. E esses soldados pagãos, eles gostavam de mostrar desprezo pelos judeus e os condenados à morte. Os soldados escarneceram de Jesus, principalmente em relação às duas principais acusações ali apresentadas contra ele, que era a acusação política de que ele se fazia rei e a acusação religiosa de que ele se fazia filho de Deus. Então, Jesus, ele foi escarnecido pela acusação de blasfêmia e sedução. Também zombaram dele como rei. Versículo 27 até o 31. O manto escarlate e a coroa de espinhos era uma maneira de ridicularizar Jesus como rei. Agora você sabe por que colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Agora você sabe por que colocaram um manto sobre Jesus. Era para zombar dele. Zombaram dele como filho de Deus. Marcos capítulo 15, versículo 19
e 20, a Bíblia diz o seguinte: e feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos, o adoravam. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de o crucificar. Eles zombaram dele como filho de Deus. Queridos, esbofetearam-lhe a cabeça, cuspiram nele e pondo-se de joelhos, olha só, simulando uma adoração, simulando uma reverência, os soldados se colocavam de joelhos e ali o zombavam em adoração. E depois de todo esse escárnio, conduziram Jesus para fora, com o fim de crucificá-lo. Açoitar antes da crucificação era um costume romano, era um costume brutal e desumano, e fazia parte da pena de morte desses povos. Mas, pastor, por que nós, agora concluindo aqui, o sofrimento e a humilhação desse rei, ainda não falamos da crucificação, estamos falando do cortejo, estamos falando do que Jesus passou, estamos falando do que Jesus sofreu, do que Jesus foi humilhado. Mas por que Jesus foi humilhado, pastor? Por que Jesus apanhou, pastor? Para o sangue dele nos alcançar, nos purificar e nos dar uma nova oportunidade de perdão. Ele sofreu para que nós tivesse o perdão. Ele morreu para que nós alcançasse a vida eterna. Tudo isso ele passou por me amar e te amar, querido ouvinte. Então não venha dizer que o teu caso não tem solução. Não venha dizer que a tua vida não tem resgate. O teu problema não tem quem resolva. Jesus, ele passou por tudo isso e venceu. Para dizer para mim e para você hoje, através da sua palavra, que ele tem todo o poder nos céus e na terra, para resgatar a minha e a tua vida, para tirar você desse vício, para libertar a tua vida do pecado, para transformar a tua vida e transformar em uma nova criatura. Jesus não sofreu em vão, Jesus não apanhou em vão, Jesus não foi humilhado em vão. Tudo isso ele passou para que nós fôssemos alcançados pelo seu amor. E eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você se encontra em uma situação difícil. Eu quero dizer, mais difícil Jesus passou. Quem sabe você até é zombado, você até é criticado. Quem sabe até por causa de Cristo já te humilharam. Mas eu quero dizer para você, a maior humilhação Jesus passou. E nem por isso ele desistiu. A Bíblia diz que ele sofreu tudo, como ovelha muda não abriu a sua boca. Se Jesus passou por tudo isso e não reclamou e não abriu a sua boca, nós temos uma saída. Nós temos a vitória garantida. Porque ele venceu e ele prometeu estar conosco. Então todas as nossas lutas e provas, todos os nossos
circunstâncias, nós temos Jesus que venceu. Ele estará conosco para nos fazer vencer também. Então levanta a tua cabeça aí aonde você está. Não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua situação, mas eu conheço o meu Jesus e ele venceu, e ele pode vencer, ele pode te fazer um vencedor também. Entrega a sua vida para ele. Coloca os teus problemas nas mãos dele. Pastor, meu casamento, entrega para ele. Pastor, meus filhos, entrega para ele. Pastor, sou viciado, deixa que ele vai te libertar neste momento. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Nada. O meu Jesus, ele suportou todas as dores para que pudéssemos nós hoje ser vencedor através do sacrifício dele. Eu quero orar por você nesse momento. Se você tem um pedido de oração, coloque aí nos comentários. E nós estaremos orando pela tua vida, pela tua família. Estaremos orando pela tua casa. Jesus, o sofrimento dele não foi em vão. O sofrimento dele foi para te resgatar, para te salvar. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, quer alcançar a vida eterna? Ele já morreu por ti. Ele já sofreu por ti. Só basta você dizer: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Quer que o Senhor seja Senhor da sua vida? Entrega a tua vida para Ele. Pastor, eu estou afastado. Volta para o Senhor. Ele te ama. Não sei o que fez você se afastar da casa do Senhor, se afastar do Senhor, mas eu quero dizer para você: Jesus é perfeito, o homem não. Então, volta para os caminhos do Senhor. Entrega a tua vida para o Senhor e confia nele. E deixa Ele no controle da tua vida, da tua casa, dos teus projetos, dos teus sonhos. Deixa aquele que venceu a morte, deixa aquele que venceu a zombaria, aquele que venceu tudo, o Satanás, deixa aquele que venceu o diabo, deixa. Satanás foi derrotado por Cristo. Ele não tem poder de te fazer sofrer. Entrega a tua vida ao Senhor e vença as circunstâncias da vida, como Cristo venceu. Amém? Estaremos orando. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Deus, aqui, Senhor, já ouvimos a tua palavra. Pai querido, já vimos o quanto, Senhor, tu passou humilhação, Pai. Tudo isso para nos amar. Tudo isso para nos alcançar. Cada bofetada, cada cuspida, cada empurrão, cada soco, cada chicotada, cada palavra de maldição, cada palavra de blasfêmia que foi dita, Senhor, contra a tua pessoa. Tudo isso você sofreu, Pai, para que o teu amor viesse nos alcançar nesse dia. Para que o teu amor fosse alcançar essa vida que está aí do outro lado da tela. Alcançar essa pessoa que está em lágrimas aí do outro lado da terra. Quem sabe a medicina já desenganou e disse: não tem mais cura. Quem sabe a polícia, a autoridade já falou: esse não tem mais recuperação. Quem sabe você está aí debaixo de remédios fortes. A depressão tem tomado conta da tua vida. A tristeza tem tomado conta da tua vida. Tanta coisa errada que você tem feito. E agora Satanás está dizendo na tua consciência: você precisa tirar a vida. Você precisa se suicidar.
assim como fez com Judas. Assim muitas vidas se encontram neste momento sendo tentada a ceifar a sua vida. Mas, Pai Santo, a tua voz, Senhor, a tua palavra, Pai, a tua mão, Senhor, acolhedora, está indo neste momento aí aonde está essa vida do outro lado, Pai. Com esse pensamento de suicídio, com esse pensamento errado que Satanás tem tentado tirar. Pai querido, repreende o espírito de morte neste momento. Repreende toda vontade suicida neste momento. Repreende, Senhor, todo o desânimo, toda a depressão. Repreende, Senhor, neste momento. E coloca paz neste coração. Coloca, Senhor, alegria neste coração. Pai Santo, vai ao encontro desta vida, Senhor, que se encontra aí escravizado na bebida, escravizado no vício, no jogo, não consegue mais trazer, Senhor, o mantimento para a sua casa. A sua família já está destruída, o seu casamento já está destruído, e essa pessoa não tem força, Senhor, de parar com esse comportamento. Pai Santo, vai ao encontro neste momento, Senhor, e liberta esta vida, Pai. Liberta esta alma, Senhor, das garras de Satanás, das correntes, Senhor, demoníaca, que tem escravizado esta vida, trazido infelicidade, trazido tristeza, Pai Santo, para estes lares. Também vai ao encontro, Pai, de cada vida que está, Senhor, enferma. Entra com providência, opera milagres, Senhor. Repreende o câncer, repreende o tumor, repreende a veia entupida, repreende o diagnóstico, Senhor. Repreende até aquilo que os médicos não descobriram ou não conseguiram descobrir. Repreende, Senhor. Restaura a saúde do teu povo e abençoa para que o teu nome seja glorificado. Pai, essas vidas que estão, Senhor, entregando, Senhor, para ti, meu Deus, escreve o seu nome no livro da vida. Pai, perdoa os seus pecados, purifica as suas almas, Senhor. Também aqueles que estão regressando para a tua casa, Pai, perdoa, Senhor, perdoa todos os pecados. Recebe, Senhor, esse filho que está regressando. Recebe, Senhor, com festa, recebe com alegria, Pai. Nós te agradecemos, Deus querido, te agradecemos por este culto, esta live, esse estudo bíblico e a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.